Quero agradecer a Deus por esse momento, pelo privilégio de podermos estar na casa dele mais uma vez, e podermos também meditar na palavra dele. E estamos aí já alguns domingos caminhando nessa série de mensagens que diz respeito à nossa vida em família, vivendo a vida comum do lar. E você que está acompanhando essas mensagens, tem visto que ela tem sido, para algumas pessoas eu tenho percebido, que tem sido uma grande bênção, também um grande desafio, porque tenho ouvido relatos de algumas famílias que viveram situações nesse período aí dessa série de mensagens que comprova que a vida comum do lar dessas famílias da igreja, muitas vezes é afetada pela vida comum do lar do vizinho, ou muitas vezes a nossa vida comum do lar afeta também o nosso vizinho, afeta toda a nossa família, todos os nossos parentes, e isso faz parte. E aquilo que nós estamos falando já há alguns domingos, do que é comum em muitos lares, no seu lar, o que é comum no seu lar, às vezes não é comum no nosso lar também, no meu lar. Então nós temos essa diferença, mas existe um padrão que Deus estabeleceu na palavra dele, para que possamos viver a vida comum do lar conforme Deus desejou. Mas vamos orar mais uma vez, nesse momento. Curva sua cabeça. Você que está em casa aí, possa, nesse momento, se colocar diante de Deus em oração. Vamos rogar que Deus esteja conosco nessa manhã, através dessa mensagem, que Ele possa nos ajudar a entregar essa mensagem conforme Ele realmente deseja. Pai de amor, nós queremos Te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos como igreja, por esse dia tão maravilhoso que o Senhor nos concede, ó Deus, pela chuva que tivemos, pelo frio que estamos também sentindo. Agradecemos pelo clima, pelas estações, que ajudam a equilibrar, ó Deus, a nossa vida e também todo o planeta. Agradecemos, ó Pai, por esse momento. E agora rogamos ao Senhor, clamamos a Ti, que o Espírito Santo fale aos nossos corações, que a Tua palavra entre em nossas mentes e corações, provocando, ó Deus, a mudança necessária em nossas vidas. Que esse assunto de hoje possa ser um assunto que diz respeito às nossas vidas, que possamos, ó Deus, ficar alertas ao que nós ouviremos nesta manhã, nesta mensagem. Que o Espírito Santo nos ajude a entender e a colocar em prática os seus ensinamentos. Abençoe, ó Pai, os que chegaram aqui, que estão acompanhando o culto presencialmente, e também aqueles que estão em casa, nos seus lares ali, cultuando o Senhor. Que essa palavra possa alcançar muitos lares, mas principalmente muitos corações. É o que nós te pedimos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém? Amém e amém. Então nós estamos encaminhando nessa série de mensagens, vivendo a vida comum do lar. E o texto na nossa base, que nós temos usado a cada culto, é 1 Pedro 3,7. Até eu peço aos irmãos na projeção ali que coloquem. 1 Pedro 3,7, nós temos ali a mensagem de Deus, escrita pelo apóstolo Pedro, que fala especificamente aos maridos. Vós, maridos, diz ali, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, ou com sabedoria, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não seja interrompida, para que não se interrompam as vossas orações. Outra versão diz, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Então nós já olhamos para esse texto, para essa mensagem, de diversos ângulos, diversas formas nós já olhamos para esse texto e para esse tema. E cada vez que nós falamos sobre esse assunto, Deus nos coloca uma verdade, algo para que possamos refletir. E durante esse período que nós tivemos a mensagem, eu quero só pontuar para vocês aqui, porque esse texto de 1 Pedro, como fala para o homem, para o marido, mas também diz respeito a toda a família, não somente ao marido, mas também aos pais, aos filhos, de uma forma comum do lar. Mas o cabeça do lar que Deus colocou na casa é o homem. Tem primeiro Deus, Cristo e o homem. A grande responsabilidade de levar a família a adorar a Deus, a buscar o Senhor, deve ser do homem. A mulher está ali como a sua auxiliadora. E juntos eles caminham nessa vida comum do lar.
E diante do que nós já ouvimos, eu queria só pontuar aqui para vocês, rapidamente, não vou falar sobre cada uma das mensagens que nós ministramos aqui. Nós tivemos dia 2 de maio uma introdução, falando que cada família tem a sua forma de viver, a sua vida comum do lar, e muitas vezes o que é comum no meu lar não é no seu lar, mas existe o padrão de Deus estabelecido por Ele, para que possamos caminhar. No dia 2 de maio nós vimos a mensagem à noite, que viver a vida comum do lar é saber e aceitar quem está no comando do nosso lar. Pode passar fazendo um favor? Eu coloquei ali na projeção, cada ponto que nós já discutimos, não vamos falar em detalhes sobre cada um deles, mas a primeira mensagem sobre esse assunto, depois da introdução, foi: viver a vida comum do lar é saber e aceitar quem está no comando. Quando reconhecemos isso, nós começamos a viver a vida comum do lar dentro do padrão que Deus estabeleceu. Quem manda no seu lar? Sabemos que é Deus. Nós temos ali as responsabilidades. Tanto é que a próxima mensagem, olha só que interessante, no dia 9, pela manhã, nós tivemos ali viver a vida comum do lar, é saber que, embora sejamos iguais diante de Deus, somos diferentes em nossos papéis e responsabilidades dentro do lar. Então, nós temos a igualdade diante de Deus. Nós não estamos aqui para levantar a bandeira a favor do homem ou a favor da mulher, ou levantar uma bandeira a favor do machismo ou do feminismo. Nós vamos falar sobre o teísmo. Deus deve estar no centro da nossa família, do nosso lar. É Ele que deve governar. Cada um de nós, diante de Deus, conforme diz Gálatas, capítulo 3, 28, somos iguais diante de Deus, não existe diferença. Mas existe responsabilidade dentro do lar. Por isso que nós falamos depois, na próxima mensagem, nós colocamos assim também no dia 9 à noite, é reconhecer que existirão problemas e que devemos saber lidar com cada um deles dentro do lar. Será que tem alguma família que não tem problema no seu lar? Todos temos problema. O que nós não podemos fazer diante dos problemas é fechar os olhos para eles, ou colocar embaixo do tapete, dizer que não está acontecendo nada, mas se está acontecendo, temos que colocar a luz da palavra em cima para clarear aquele problema e tratá-lo conforme deve ser tratado. Foi essa mensagem que nós tivemos também diante dessa série. Depois falamos também sobre, no dia 16 pela manhã, falamos sobre viver a vida comum do lar, reconhecer a nossa capacidade, nossa igualdade e limitação. Eu trabalhei bastante nessa mensagem em 1 Pedro 3,7, que fala que nós devemos, como maridos, reconhecer a nossa capacidade, reconhecer também a nossa limitação dentro do lar, reconhecer também que Deus nos constituiu homens mais fortes que as mulheres. E aqui quando Pedro fala que a mulher é mais frágil, eu falei muito categoricamente na mensagem que não é intelectualmente, mas a mulher é mais frágil fisicamente. Então nós temos que tratá-la dessa forma. O número de agressões no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, contra a mulher é muito maior do que ao inverso. Não é isso que acontece? Então nós sabemos que a mulher é mais frágil, devemos tratá-la como uma flor, conforme nós temos falado às vezes, tratá-la como um cristal precioso, amém, mulheres? Amém? Para quem é mulher aqui, que tem os seus esposos, que sejam tratadas assim, e os homens reconheçam isso. 1 Pedro 3,7 fala, tratai-a como o vaso mais frágil, mas saiba que vocês são iguais diante de Deus. Existe ali o texto que diz que vocês são iguais diante de Deus, não existe uma diferença diante do Pai. E à noite, domingo passado à noite, nós falamos sobre viver a vida comum do lar. Eu coloquei, procurar manter a nossa família saudável e equilibrada. Quantos estavam aqui ou já ouviram essa mensagem? Muitos aqui, né? Então nós sabemos que não existe igreja perfeita, e assim também sabemos que não existe família perfeita. Mas a igreja é constituída por famílias imperfeitas. Mas podemos ser saudáveis e equilibrados. E onde vamos buscar essa saúde emocional, espiritual, relacional? Na palavra de Deus. E o equilíbrio podemos encontrar também na palavra de Deus. Então, diante de tudo isso que nós vimos, sabemos que quando temos uma família saudável, nós vamos constituir também uma igreja saudável. Quando nós temos na nossa família problemas que não são tratados à luz da palavra de Deus, nós vamos trazer esses problemas para a igreja do Senhor,
para a igreja de Deus e não vamos de forma alguma aceitar que o pastor ou o ancião ou qualquer outro que seja líder trate à luz da palavra, porque nós não queremos tratamento. Nós queremos perpetuar muitas vezes o problema que está na nossa família. A vida comum do nosso lar é assim, ninguém mexe. Problemas sérios, mas tem que ser tratado à luz da palavra. Nós sempre pregamos aqui na igreja algo muito importante. Venha como está. Venha como está. Mas se você tem algum problema, alguma situação difícil que a luz da palavra tem resposta, a transformação virá. A Bíblia transforma, a palavra de Deus transforma. Amém? A palavra de Deus transforma. Quando nós cremos nisso, venha quem quer que seja para essa igreja aqui. Nós não vamos fazer acepção de pessoas. Mas se você quer ser tratado à luz da palavra, com certeza Deus vai tratar a sua vida pessoal, sua vida emocional, relacional, espiritual, todas as áreas da sua vida, temos resposta na Bíblia. Até financeira também tem resposta na Bíblia, de como devemos tratar, de como devemos viver. Bem, dito isso, como fala o nosso irmão Augusto, posto isto, nós temos aqui, todas essas mensagens estão disponíveis no canal do YouTube da IBBV, mas nessa mensagem nós procuraremos mais uma resposta. O que é viver a vida comum do lar conforme Deus deseja? E nessa mensagem eu fiquei pensando no que falar, porque eu já falei de tantas formas, e além dessa tem muitas outras formas que nós falaríamos também. Aí eu coloquei na projeção ali, se os irmãos puderem nos ajudar, o que é viver a vida comum do lar conforme Deus deseja? É colocar a nossa casa em ordem enquanto temos tempo. Vamos falar juntos? É colocar a nossa casa em ordem enquanto temos tempo. Pense isso. Nós nunca vimos, e nunca, na minha existência, nos meus 59 anos, eu nunca vi tanta razões para entender o quanto somos frágeis, o quanto somos pequenos diante de Deus, o quanto somos falíveis. E o texto de Tiago fala que nossa vida é como um vapor. E hoje nós estamos vivendo situações em que faltou oxigênio, faltou aquele básico para nós sobrevivermos, nós morremos. Então a gente sabe que a nossa vida realmente é frágil e nós devemos colocar em ordem a nossa casa enquanto temos tempo. Nós não sabemos o dia de amanhã. Ontem faleceu uma pessoa que nós conhecíamos aqui na igreja, os mais antigos, a Cecília, uma senhora, olha, que trabalhava, como diz um ditado popular, era um pé de boi para trabalhar, mas trabalhava assim de uma forma aguerrida. Ela cuidava da família dela, cuidava de outras famílias também. Com 50 anos, a Covid levou. Toda bem forte. Ficou 2 semanas internadas, ou seja, foram 16 dias e acabou falecendo. Aí a pergunta que nós podemos fazer, será que ela colocou em ordem toda a casa dela? Não posso julgar, mas ela estava fazendo o seu melhor. Não podemos julgar. Mas essa reflexão nos leva a pensar, viver a vida comum do lar é colocar em ordem a nossa casa enquanto temos tempo. E eu escolhi um texto muito interessante para nós meditarmos essa manhã. Vamos contar a história de um rei que recebeu uma notícia para colocar a sua casa em ordem. Mas antes vamos falar um pouquinho do pai dele, depois vamos falar do filho dele também, que a Bíblia registra. Olha comigo o que diz Isaías 38, versículo 1. Você pode acompanhar na sua Bíblia, ou pode acompanhar aí na projeção. Isaías 38, versículo 1 diz: Naqueles dias, Ezequias adoeceu, e esteve à morte. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Como você reagiria diante de uma notícia como essa? Imagine aqui os homens que estão aqui, dali a pouco chegava alguém na sua porta, olha, Deus mandou chegar aqui e falar para você, olha, coloque em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Você morrerá. Como é que você reagiria diante de uma notícia como essa? Você já parou para pensar?
Qual seria o sentimento que estaria no seu coração nesse momento? Mas eu nem te conheço, vamos colocar assim, nem sei quem você é, mas Deus mandou falar para você. Deus mandou falar para você. Eis que te digo, alguns falam, né? Foi revelado, hoje tem aquelas profetadas, né? Temos que olhar na palavra. Mas esse momento aqui foi um fato que aconteceu na história e está registrado. O profeta Isaías foi até a casa do rei e falou, olha, bateu lá na porta e falou, olha, Deus mandou dizer que você morrerá. Coloque em ordem a sua casa antes, porque certamente você morrerá. Como você reagiria diante de uma notícia como essa? Já parou para pensar? Muitos de nós aqui talvez iríamos travar uma batalha ferrenha para tentar colocar em ordem a nossa casa o quanto antes. Ou seja, teríamos 15 anos, depois a gente vai ver que teríamos um tempo para colocar isso. Mas como é que você iria realizar isso? De que forma você iria fazer? Talvez ficaria apavorado, olha, Deus, eu tenho que colocar em ordem a minha casa, porque eu vou morrer. Ou talvez você diria também, eu vou ficar tomado pela depressão, pela ansiedade, pelo medo, porque eu não tenho condições de colocar minha casa em ordem de tanta desordem que ela se encontra. Tem muitos lares assim, que está uma bagunça tão grande, mas tão grande, que se Deus chegasse hoje para falar para ele, coloque em ordem a sua casa, ele não teria tempo. E quantas pessoas hoje estão morrendo sem terem tempo de colocar a sua casa em ordem? Lembra da viúva lá de Eliseu? Que o seu marido morreu e deixou ela com muitas dívidas. Era um servo do Senhor. E quando o marido dela morreu, diz lá em Reis, ela correu para Deus buscando um socorro, porque o seu marido havia morrido e havia deixado a esposa com muitas dívidas para serem pagas. E como ela não tinha como pagar, os credores vieram para buscar a ela e os seus filhos como escravos. Era um servo do Senhor sem a sua casa estar em ordem. Ele havia morrido. Mas nesse texto aqui nós percebemos que Ezequias recebeu essa ordem, essa notícia, olha, coloque em ordem a sua casa, porque certamente você morrerá. Como você reagiria diante dessa notícia? Falo mais uma vez, talvez você seria tomado por, vamos fazer rapidamente, vou tentar ajustar, ou por depressão, ou talvez você diria para Deus, olha, eu estou bem, tudo bem, Senhor, estou pronto para ir, Cristo amado. Será que nós falaríamos isso? Será que esse sentimento seria, pode me chamar, Deus, que está tudo em ordem, minha casa está bem, os meus relacionamentos com os meus amigos estão bem, no meu trabalho está muito bem, na igreja está muito bem, estou de bem com o Senhor, pode me chamar. Será que esse seria o nosso sentimento? Naquele momento em que alguém bateu na porta e falou, você vai morrer, coloque em ordem a sua casa. Será que essa seria a nossa resposta? Vamos refletir sobre isso? Será que essa notícia que é inevitável, qual seria o sentimento que rondaria o nosso coração? Aí eu faço uma pergunta aqui, diante desse texto, diante dessa notícia que o rei Ezequias respondeu, será que a vida comum do lar do rei Ezequias estava em desordem? Foi por isso que o profeta disse essas palavras para ele? Será que estava em desordem a casa do rei Ezequias? Foi por isso que ele recebeu essa notícia? Antes de falar sobre Ezequias, nós vamos comigo, não está ali na projeção, falar um pouquinho o que a Bíblia fala sobre o seu pai, o rei Acás. Lá em 2 Crônicas 28, abra agora a sua Bíblia, nós vamos passar por alguns textos falando sobre o avô, falamos aqui sobre o pai de Ezequias, depois vamos falar sobre o filho dele também, sobre como era a vida comum desses lares. Em 2 Crônicas 28, versículos 1 a 4, nós lemos aqui acerca de Acás. 2 Crônicas, logo depois de 1 Crônicas, antes de Neemias. Quem achou, diga amém. Amém? Em casa, tá bem? Não precisa falar porque eu não vou te ouvir. Mas diz assim a palavra de Deus, 2 Crônicas 28. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 16 anos em Jerusalém. E olha só o que ele fez. E não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel, e até fez imagens fundidas a Baalins,
Também queimou incenso no vale do filho de Imom, e queimou os seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Vamos até o versículo 4 só. Também sacrificou e queimou o incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore frondosa. Ou seja, ele fez tudo contrário ao que Deus havia determinado para ele como rei. Foi um rei mau, um péssimo rei, um mau exemplo. Esse sim deveria colocar a sua casa em ordem. E como é que foi a morte dele? Mais à frente um pouquinho, se nós formos ler aqui, nós podemos perceber, no final ali do capítulo 28, versículo 26 e 27, o pai de Ezequias foi um mau rei na vida comum do seu lar. E por conta disso, vejam o que aconteceu com ele no final, lá na sua morte. Versículo 26 a 27. Quanto aos mais atos dele, de Acaz, e a todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nos livros da história dos reis de Judá e de Israel. Descansou Acaz com seus pais, e o sepultaram na cidade em Jerusalém. Porém, existe um porém na vida desse homem aqui, de Deus, desse servo, desse rei. Porém, não o sepultaram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. O que podemos ver aqui, nesse versículo 27, termina dizendo, porém, não o puseram nos sepulcros dos reis. Então, nós entendemos, diante desse texto que nós estamos lendo aqui, que tal era a desordem na vida comum do rei Acaz, no pai de Ezequias, que nem lugar de honra ele encontrou na sua morte. Aí nós vamos fazer aqui uma aplicação. Como tem sido a nossa vida comum em nosso lar? Pais, como você tem agido no seu lar? Como seremos lembrados por nossos filhos e netos? Vamos apertar um pouquinho mais agora aqui. Como você será lembrado, para quem tem filhos aqui, ou netos, por eles? Diante de tanta corrupção que nós temos ouvido aqui no Brasil e no mundo, como é que esses homens que estão hoje sendo acusados, sendo comprovadamente, como é que vai ser o legado que eles deixarão para frente? O texto fala que ele nem foi sepultado junto aos demais reis, Acaz. E a pergunta que eu faço, como as pessoas falarão, embora você possa dizer, eu já morri, não estou nem aí. Mas fica o legado, fica a lembrança para aqueles que permaneceram. Será que alguém dirá acerca do Luiz Roberto Faustino, foi tarde? Esse foi tarde, tanto que aprontou? Ou vão dizer, deixou saudade? Olha como aquele homem era bom. Bom é só um. Mas a gente sabe que nós temos que marcar a presença aqui nessa terra, não por estatística, mas por exemplo. Sabe quando você entra na estatística? Porque roubou, porque matou, porque cometeu certo assassinato ou certo crime. Isso são estatísticas. Agora, por exemplo, pelo exemplo, são poucas pessoas. Devemos buscar viver para deixar bons exemplos. E nesse caso aqui do rei Ezequias, do rei Acaz, ele foi sepultado não no lugar, porém, diz aqui o texto, né? Porém, diz o texto, não puseram nos sepulcros dos reis de Israel, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. O pai do rei Ezequias foi um dos muitos reis que não deixaram boas lembranças. No entanto, Ezequias, ao receber, voltando àquele texto lá, de Isaías, no entanto, o rei Ezequias, ele teve um alerta de Deus, antes de morrer. O profeta disse, põe em ordem a tua casa. E ao receber aquela notícia do profeta, o rei Ezequias, assim como todos nós aqui, com certeza ficaríamos muito abalados ou muito tristes. Hoje nós temos visto pessoas que estão no leito de hospital aí, o médico falando, não tem mais jeito para você, você morrerá. Como é que o emocional dessas pessoas ficam? Com certeza fica muito, muito abalado. Mas olha só o que o rei Ezequias fez, assim que recebeu a sua notícia. Lá em Isaías 38, versículos 2 e 3, isso está na projeção. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, lembra-te, Senhor,
peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Nesse versículo aqui, nesses dois textos, a gente pode perceber que Ezequias foi um bom rei. É isso que diz? Ele fez o que era reto, conforme diz, eu andei em fidelidade diante do Senhor, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muito. Diferentemente do seu pai, Acás, o rei Ezequias tinha bons argumentos para colocar diante de Deus. Vamos ver um pouquinho sobre a história do rei Ezequias, como é que ele reinou. 2 Crônicas 29, versículos 1, vamos ler aqui a partir do versículo 1. 2 Crônicas 29, a partir do versículo 1. Depois da morte do seu pai Acás, diz ali o texto, ele reinou, e tinha, no versículo 21, tinha Ezequias quantos anos? 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Aí no primeiro ano do seu reinado, já no primeiro ano, nos primeiros meses abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Já começou pela casa de Deus, reparando a casa de Deus. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-se na praça oriental, e lhes disse, ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, limpou a casa de Deus. Olha só, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram, desviaram seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror e ao espanto, e aos assovios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Versículo 9. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Isso tudo o pai dele fez, Acás e os outros reis anteriores. Agora então, estou resolvido a fazer o quê? Aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros, e queimaremos incenso, a queimardes incenso. Ou seja, ele fez o que era reto perante o Senhor. Se você olhar a história dele, não vamos ler todo o texto, mas no capítulo 29, fala que ali os levitas purificaram o templo, no versículo 12 a 19. Depois, nos versículos do capítulo 29, 20 a 36, fala que Ezequias restabelece o culto a Deus. Depois também ele restabelece a celebração da Páscoa, em 2 Crônicas, capítulo 30. Ou seja, vários foram os atos do rei Ezequias que ele e o povo tinham na mente, para que de repente chegasse alguém e falasse, olha, coloque em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Aí talvez eu fiquei pensando, quando li essa parte aqui, vi essa história de Ezequias, ele poderia ter dito, como assim, Senhor? Como é que pode? Eu estou bem com o Senhor, tenho trabalhado, tenho sido fiel, temente, tenho andado em integridade. Como assim, Deus? Você está falando que eu tenho que colocar em ordem a minha casa, mas o quê? Ele poderia ter perguntado para Deus, mas por quê? O que eu tenho que colocar em ordem na minha casa? Será que se Deus chegasse para nós hoje e perguntasse, falar, você vai morrer? E você falar, mas eu tenho andado em integridade, Senhor, será que nós teríamos tanto argumento quanto teve o rei Ezequias? Quais seriam os seus argumentos para dizer para Deus, não me leve agora, dê mais algum tempo para mim? Deus, eu preciso de mais tempo. Será que você teria algum argumento? Será que eu teria algum argumento para colocar diante de Deus? Eu com certeza não teríamos tanto quanto o rei Ezequias teve. E o texto fala que ele fez muito mais do que os reis anteriores. Mas quando nós olhamos para essa palavra aqui, o profeta diz, coloque em ordem a sua casa.
porque você morrerá. Por que será que o rei Ezequias recebeu essa ordem? Eu comecei a pesquisar esse assunto, irmãos. Muitas são as explicações que podemos encontrar, até mesmo na palavra de Deus, pelo fato de ter recebido essa notícia, essa ordem de colocar em ordem a sua casa. Aí eu coloquei, pesquisando aqui, encontrei em 2 Crônicas 32, algo muito interessante. Muitos dizem que aquela ordem foi em função de um orgulho que Ezequias teve no coração. Porque Deus agiu de uma forma milagrosa com ele, ele se sentiu orgulhoso. Em função daquilo, ele recebeu aquela notícia: você coloca em ordem essa questão do orgulho, porque você morrerá. Olha só comigo o que diz 2 Crônicas 32, versículos 24 a 25. Eu vou ler aqui na NVI, outra versão, que diz assim, 2 Crônicas 32. Estão comigo aí, pessoal? Amém? Estão acompanhando? É uma mensagem com estudo, tá? Que tem um pouquinho de estudo também, da Bíblia. Conta a história dos reis. Mas aqui nesse texto, diz assim, 2 Crônicas 32, versículo 24 e 25. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor e lhe respondeu dando-lhe um sinal miraculoso. Olha só, Deus respondeu na oração da enfermidade de Ezequias. Mas, olha só o que diz, mas, no entanto, porém, entretanto, Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele e Judá e sobre Jerusalém. Então, o que eu posso aplicar aqui nessa mensagem, que o coração orgulhoso tem sido uma grande barreira na vida comum de muitos lares. É verdade isso ou não? O coração orgulhoso tem sido uma barreira na vida comum de muitos lares. A falta de reconhecer o erro, a falta de se humilhar e pedir perdão, deixa a vida comum de muitos lares em desordem. É muito raro você ver alguém reconhecer o erro, pedir perdão. Eu vi uma charge esses dias atrás, algo muito interessante, sobre as ovelhas, a ovelha perdida. Aí o autor relacionou a ovelha perdida com a igreja. Diz assim, que a ovelha perdida não volta para a igreja com vergonha do olhar de repulsa das 99 que ficaram. Não sei se vocês entenderam. Ou seja, ele tem tanta vergonha, porque tem 99 ali que vão me olhar, 99 vezes 2 dá 198 olhos olhando para mim fixamente, porque eu fiz o pecado. Mas o orgulho impede que eu volte a pedir perdão. O caminho de volta para a igreja de Cristo, quando a pessoa erra e pisa na bola ou faz algo contra Deus, é muito mais difícil do que manter-se dentro de uma igreja. E quando sair, que sai pela porta da frente, que sai lembrando, eu estou indo para um outro lugar, mas eu vou ser benção lá também. Não é assim que acontece. E quando nós olhamos aqui nessa questão do orgulho, irmãos, como é difícil a pessoa reconhecer que tem orgulho no coração. Se o nosso lar está em desordem por conta do orgulho, busquemos nos humilhar diante de Deus. Busquemos o reconhecimento do pedido de perdão, o reconhecimento desse erro tão grande. Devemos nos humilhar diante de Deus. E nessa questão da vida comum do lar, recentemente eu compartilhei aqui com a igreja, que eu saía, às vezes, daqui da igreja, depois de ter passado o dia atendendo, estudando, eu chegava em casa e falava para minha esposa, para os meus filhos: hoje foi bonança, hoje foi muito tranquilo, graças a Deus, não teve tempestade, não vi nenhuma ligação, ninguém reclamou, enfim, atendi pessoas. Aí teve dias que eu falava: hoje foi tempestade, hoje foi bonança. Aí teve um dia que eu cheguei em casa e eu causei uma tempestade dentro da minha casa, por uma atitude, por uma palavra que eu falei. Sabe o que eu fiz? Orgulhoso, não dei o braço a torcer. Não. Eu depois pedi perdão, tanto para minha esposa quanto para meus filhos. Olha, me perdoe porque eu me exaltei, eu acabei falando o que não devia, me perdoe. O que eu fiz com aquilo? Mostrei para os filhos e para a esposa que nós cometemos erros também. O pior é quando você está num lar onde o pai não reconhece. O coração orgulhoso não nos deixa liberar, ou pedir perdão, ou liberar perdão. Isso é muito comum em muitos lares cristãos.
onde já conhece a palavra de Deus. Então, olhando para essa mensagem aqui, irmãos, se o nosso lar está em desordem por conta do orgulho, vamos buscar urgentemente. O texto de 2 Crônicas 32, 25, diz que o rei Ezequias se tornou orgulhoso naquele momento. Mas será que ele buscou o caminho da humildade e do reconhecimento? Veja comigo o que diz o versículo 26, mais à frente um pouquinho. Olha só que interessante. Então Ezequias, o que ele fez? Humilhou-se, reconhecendo o seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor não veio sobre ele durante aquele reinado, ou seja, durante todo o reinado de Ezequias, houve, digamos, paz, porque ele se humilhou, ele reconheceu o erro. E o texto é muito claro, se você citar na sua Bíblia, diz que não somente o rei, mas todo o povo se humilhou diante de Deus. Qual a aplicação que podemos fazer disso? Para o nosso lar, para a nossa vida comum do lar? Um pai e uma mãe que se humilham diante de Deus, reconhecendo o seu orgulho, espelham essa humildade para toda a sua casa. É isso, irmãos? Amém? Quando você, pai ou mãe, reconhece o erro e fala, filho, filha, marido, eu errei, esposa, eu errei, me perdoe, você está mostrando humildade e está espelhando para toda a sua casa. O pior é o pai e a mãe orgulhoso. Até coloquei aqui, pais orgulhosos criam filhos orgulhosos, arrogantes, soberbos. É o xerox, ali é o espelho. Mas em Cristo é quebrado tudo isso, quando nós reconhecemos Cristo como Salvador. Já contei como foi a vida comum do meu lar. Se eu fosse repetir os mesmos erros do meu pai, talvez eu não estaria aqui hoje, nem estaria casado e 40 anos de casado. É muito diferente. Então, nós, quando conhecemos a Cristo, aquela barreira de maldição, que muitos chamam de maldição hereditária, não. Existe ali a Cristo, a palavra conscientemente na nossa mente e coração quebra toda a barreira. E assim a gente começa a caminhar olhando para Cristo. Então, se o coração de Ezequias era orgulhoso e precisava entrar em ordem, ele colocou em ordem. E Deus ouviu. E o resultado disso está no versículo lá. Diz claramente que a ira do Senhor não veio nem ao povo, nem a ele, durante o reinado dele. E a pergunta que eu faço nessa mensagem, irmãos, o que precisamos colocar em ordem no nosso lar? Será que é orgulho? Voltando ao texto de Isaías 38, diante do choro e das palavras do rei Ezequias, Deus mandou ali que o profeta voltasse, né? Que Deus ouviu novamente as orações do rei Ezequias. Olha só o que diz Isaías 38, versículos 4 a 5. Está na projeção também. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, vai, diz Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Imagina que maravilha. Você recebe a notícia assim, de bate pronto, olha, vai morrer. Mas como você orou, como você chorou, como eu vi que de fato você tem sido íntegro diante de mim, eu vou dar mais 15 anos para você. Foi o que aconteceu com o rei Ezequias. 15 anos a mais na sua vida. Dá para colocar muita coisa em ordem, né? Imagine, você receber a notícia aí, vocês que são jovens, 15 anos não é nada, né? E nós que estamos já nos 60, 15 anos já pesa um pouquinho, né? Para quem é jovem, para quem tem 20, 30 anos, para 15 é tranquilo, 45, mas quem tem 60, eu fiquei pensando, estou com 59 anos, mais 15 eu vou chegar a 74, se eu chegar a 74 anos, imagine. Eu comecei a fazer o cálculo, se eu tiver mais 15 anos para colocar minha casa em ordem, eu não espero durar tanto tempo para colocar em ordem, demora muito tempo, né? Você já parou para pensar? Se Deus chegasse para você e falar, vou te dar mais um período para você colocar em ordem em casa, nós iríamos buscar urgentemente, porque nós ouvimos de Deus falando. E a Bíblia, irmãos, está repleta de orientações para colocarmos a nossa casa em ordem. E não é só hoje, ou não é daqui 1 ano, daqui 2 anos, 10 anos. Temos que colocar urgentemente, porque Cristo pode voltar daqui a pouco, a qualquer momento. E como estaremos diante dele, diz a Bíblia lá em Lucas, né? Que nós não sejamos pegos por glutonarias e Cristo possa vir de repente.
Nós temos que estar em pé diante de Cristo. Daqui 10 anos, não sabemos. Pode ser que Cristo volte hoje ou amanhã, não sabemos. Devemos estar cientes de que o nosso conserto, nossa casa em ordem, não é para demorar tanto tempo assim, mas Deus deu a Ezequias 15 anos para que ele colocasse a sua casa em ordem. Temos que buscar urgentemente esse acerto. E como tenho ouvido esses últimos dias, eu tenho ouvido uma frase muito interessante: é preciso fechar um ciclo com o reconhecimento do erro, pedido de perdão, antes que seja tarde demais. E eu tenho recebido aqui algumas pessoas, na verdade, uma pessoa pedindo aí para fechar esse ciclo, pedindo perdão e reconhecimento. Isso é bênção. Quebrou-se a barreira do orgulho. E ele veio de forma assim humilde, reconhecendo o erro. Deus seja louvado por isso. Reconhecendo que prejudicou, que maltratou, que fez isso e aquilo. Isso é bênção diante de Deus. Mas são poucas pessoas que voltam a pedir perdão. Ou você, talvez você esteja me ouvindo e precisa pedir perdão a alguém. Talvez você esteja agora com um relacionamento quebrado com seu filho, com sua filha, com sua nora, e você fez algo que não deveria. Reconheça o orgulho e vai lá e peça perdão. Reconcilie-se. Talvez você não tenha 15 anos como o rei Ezequias teve. E olhando aqui para o texto novamente, irmãos, quantos anos Ezequias tinha naquele momento da visita do profeta? Vamos fazer uns cálculos aqui, nesse estudo. O versículo 1 do capítulo 29 de 2 Crônicas, está na projeção ali, diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Então vamos fazer um cálculo aí. Quem que é bom de cálculo aí? 25 mais 29 dá quanto? Vamos para a calculadora? Alguém falou aí? 54. Menos 15. Quanto dá? 39. Então, se nós considerarmos que quando Isaías chegou para Ezequias, ele tinha ali 39 anos de idade. Porque se ele reinou reinou 29 anos, ele foi até 54 anos de idade. Vamos calcular assim. E com menos 15, ele tinha 39 quando ele recebeu aquela notícia. Será que com esse cálculo da idade de Ezequias podemos chegar a alguma conclusão do porquê realmente ele recebeu aquela visita do profeta para colocar sua casa em ordem? Será que dá para entender um pouquinho por que ele teve que ter aqueles 15 anos para poder colocar em ordem? Muitos escritores, comentaristas e autores colocam o seguinte. Lembra que eu havia falado que no começo o orgulho era um motivo pelo qual Ezequias estava ali recebendo aquela notícia? E que ele, por não reconhecer a bondade do Senhor, baseado na idade de Ezequias, com 39 anos, a Bíblia revela que naquele momento em que o profeta Isaías deu aquela ordem, Ezequias ainda não tinha um sucessor para ele. Ele não tinha um filho para suceder o seu trono como rei. Por isso ele tinha que colocar em ordem a sua casa na questão da sucessão. São os que muitos argumentam. Vamos ver o que encontramos, se encontramos esse respaldo, lá em 2 Crônicas 33. 2 Crônicas 33, versículo 1. 2 Crônicas 33, 1. Diz assim, está ali na projeção: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Muitos afirmam que o que Ezequias precisava colocar em ordem na sua casa era preparar um sucessor para dar continuidade ao seu belo reinado que ele começou. Com 39 anos, ele recebeu a notícia para colocar em ordem a sua casa. E Manassés nasceu quando Ezequias tinha 42 anos. Ou seja, o nascimento do sucessor só veio depois da ordem do profeta. Então, muitos dizem que Ezequias até falhou nessa preparação do sucessor, porque ele tinha ali uma ordem dada por Deus para colocar em ordem a sua casa, mas ele, segundo muitos, ele falhou nessa questão de preparar um sucessor, porque o filho dele sucedeu ele com 12 anos de idade. E se nós formos olhar para a Bíblia aqui também, lá em 2 Crônicas 32,
Olha só como é que terminou o reinado de Ezequias. 2 Crônicas 32, versículos 32 e 33. Quanto aos mais atos de Ezequias e as suas obras de misericórdia, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá, de Israel. Descansou Ezequias com seus pais e o sepultou na subida para os sepulcros dos filhos de Davi. E todos os Judá e os habitantes de Jerusalém lhe prestaram honras na sua morte, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Então, diferentemente do seu pai Acás, Ezequias teve honra na sua morte. Foi um bom rei diante de Deus. Mas quando foi para preparar ali o seu sucessor, o reinado do seu filho, na verdade, não foi um bom reinado. Manassés foi um dos piores reis que Jerusalém já teve. E olha só comigo, mais um pouquinho de Bíblia, 2 Crônicas 33, versículos 1 a 9, nós vamos ler aqui sobre o que aconteceu no reinado de Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era o quê? Mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara das suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos de Ezequias, seu pai havia derribado. O pai havia derrubado um altar e ele reedificou. Levantou os altares às Baalins e fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o seu exército dos céus e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Versículo 5, também edificou altares a todo o exército dos céus, dos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos, olha só como seu avô, ele fez também a mesma coisa. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rimom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa do Deus, de que Deus disse a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Versículo 8. E não removerei mais o pé de Israel da terra, e destinei aos seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei e os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então, diante desse relato da vida de Manassés, muitos colocam, olha, Ezequias tinha que colocar em ordem a sua casa nessa questão do sucessor. Tinha que preparar um sucessor. Imagina um menino de 12 anos reinando. É adolescente ainda, né? Está bem novo. Será que ele foi influenciado pelos mais velhos a fazer tudo aquilo? Não, a Bíblia não conta, mas a Bíblia fala que ele foi mau. Ele reinou por quantos anos aqui? Por 55 anos ele reinou. Então ele tinha tempo de consertar tudo aquilo que ele fez de errado. E se nós formos analisar aqui, irmãos, dentro de uma palavra que eu quero colocar para vocês muito séria, temos que preparar um sucessor. Nosso lar. A igreja de Cristo. Se um dia Deus me levar dessa igreja, que seja... o arrebatamento é melhor, né? Mas se Cristo falar... chegou o seu tempo aqui, o seu ciclo fechou, agora você vai para outro lugar, que eu possa preparar alguém que tenha a mesma visão que nós temos nessa igreja. Porque essa igreja, nesses 47 anos, passou por tantas batalhas, por tantas lutas, e eu cheguei a ligar para o fundador dessa igreja, aquele que começou em 74, falando: pastor Guerreiro, essa igreja vai manter bíblica. A placa bíblica vai continuar, não vamos tirar aquilo que foi ensinado na palavra. Vamos procurar, e eu oro para que Deus levante pessoas nessa igreja que tem esse coração de servo, de servir a Deus, de falar, não, o principal é a palavra de Deus. Somos imperfeitos, mas vamos buscar fazer isso. E dentro da casa também.
Dentro de casa, quando o pai morre, muitas famílias é destruída. E agora, com essa questão da pandemia, tem muitos filhos ficando órfãos de pai e mãe no mesmo dia, na mesma semana. E os pais muitas vezes não preparam os filhos para isso, e depois eles acabam dilacerando os bens que os pais conquistaram, a riqueza, ou seja lá o que for. Mas a principal riqueza é a idoneidade, a honestidade, a sinceridade e a humildade. Preparar um sucessor com essas características, a melhor coisa que tem, olhando para a palavra de Deus. Mas o que nós temos aqui foi uma tarefa difícil para Ezequias. Quando ele recebeu aquela ordem do profeta, tinha 40 e poucos anos, teve mais 15 anos pela frente, com 12 anos, com 50 e poucos anos, ele faleceu e reinou o seu filho no seu lugar. E diz o texto que Manassés reinou, e reinou de forma que foi pior que todas as nações que estavam em volta. Por isso que nós temos recomendação da palavra de Deus. Quando nós conhecemos a Cristo, nós temos ali a palavra de Deus que nos ensina: eduque o seu filho no caminho que ele deve andar. Pais, honre o Senhor em primeiro lugar, respeite, honre a palavra de Deus, busque servir a Deus, eduque seus filhos dentro da disciplina e admoestação do Senhor, para que quando eles envelhecerem, de Provérbios 22:6, não se desvie desse caminho. Mas é interessante, irmãos, nesse texto aqui, hoje nós precisamos colocar a nossa casa em ordem em muitas questões. Talvez seja na educação de filhos. Se for essa questão, não deixe passar essa oportunidade. Busque trazer os seus filhos para a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para ter boas pessoas com testemunhos que possam ajudá-los a crescer na palavra de Deus. Mas eu diria também nessa mensagem que fica um alerta. Mesmo criando um filho ou 10 filhos, todos eles, quando crescerem, serão responsáveis diante de Deus. Amém? Porque o rei Ezequias, ele não pagará pelo pecado do seu filho, Manassés. Consequentemente, ele não pagará pelos pecados do seu avô, Acás. Porque tem muitas pessoas que hoje estão com o coração muito perturbado, com a mente muito... porque, olha, eu eduquei meu filho dentro da disciplina de Deus, eu ensinava, levava ele para a igreja, ele vinha lá e depositava o dízimo, a ofertinha que eu dava para ele de R$1, ele lá, mas hoje ele se desviou da palavra de Deus. Mas você ensinou o caminho, ensinei. Mas é que o mundo tem cercado, sabe, o mundo tem tentado tirar os nossos filhos da gente. É só ele começar a estudar, já começa a vir para casa com palavras que nós não ensinamos. Aí você chega e recebe aquela palavra, ai que bonitinho, não fale isso. Repreenda o seu filho naquele momento. E fala para ele, não ensinei isso para você em casa. E começa a educá-lo. E quando ele crescer, não vai se desviar dessa palavra. Mas o texto aqui diz que Manassés se desviou completamente. E com isso, nós podemos ver esse alerta que nós vamos procurar educar nossos filhos dentro da vontade de Deus. Porque nós não pagaremos pelos pecados dos nossos filhos. E eu separei aqui alguns textos, porque alguém até me perguntou, mas onde está na Bíblia isso, pastor? Eu separei aqui Deuteronômio 24, não está na projeção, talvez os irmãos consigam colocar lá. Deuteronômio 24, 6, diz assim, Deuteronômio 24, 16. Deuteronômio 24, 16, diz, os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais, cada qual será morto pelo seu pecado. Está na Bíblia, lá no Antigo Testamento. Depois vem Ezequiel 18, 20. Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Está muito claro esse texto aqui, né? Então, pais, não se martirize porque você educou seu filho, né, dentro da vontade de Deus e por algum momento ele se desviou do caminho. Se ele é salvo em Jesus Cristo, é tão interessante isso, porque quando a pessoa é salva em Jesus Cristo, ele não perde a salvação, nós cremos nisso, mas ele estará diante de Deus. E lá em Romanos capítulo 14, o apóstolo Paulo escreve no versículos 11 e 12, acerca desse assunto. Romanos 14, 11 e 12, ele diz o seguinte, porque está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho,
E toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós daremos conta de nós mesmos diante de Deus. É o que a palavra de Deus ensina. Alguns vão estar dando conta diante de Deus e com muitas dívidas que não foram pagas pelo sacrifício de Cristo, porque não recebeu o Cristo como Salvador, será levado para o lago de fogo, para o inferno, diz a Bíblia. Para uma vida fora da vontade de Deus. Não está com o seu nome escrito no livro da vida. Mas estando com o nome escrito no livro da vida, nós teremos a vida eterna com Cristo. Aí fica aquela questão do galardão. O que nós fizemos? Vamos prestar conta diante de Deus. E Paulo, mais à frente um pouco, ele fala também para os crentes de Corinto. Lá em 2 Coríntios 5,10. 2 Coríntios 5,10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem e o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, diante dessa mensagem, irmãos, nós sabemos que Acás, Ezequias, Manassés e todos os reis que tiveram no passado, todos eles estarão diante de Deus um dia. Mas Ezequias não vai pagar pelo pecado do avô e nem pelo pecado do filho. Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. É isso que a Bíblia fala? Está bem claro? Amém? Então, nós indo para a conclusão, Ezequias foi um bom rei, mas recebeu a notícia de colocar em ordem a sua casa antes de morrer. Houve um momento do orgulho, conforme nós vimos, mas Ezequias se humilhou diante de Deus, e Deus o poupou ele também toda Jerusalém. Depois veio seu filho, o seu sucessor, e fez o que era mal diante de Deus, ou seja, colocou a sua casa em desordem, o seu reinado em desordem. A vida comum do reinado do seu pai, Ezequias, estava em ordem, vamos colocar assim, mas a vida comum do lar, do seu filho, não estava. Por isso Manassés foi punido por Deus. Mas olha só que interessante, porque Deus, a Bíblia é tão clara, irmãos, a Bíblia é rica em tantos ensinamentos, que ela diz que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Lamentações 3, 22 e 23. Elas se renovam a cada manhã. E como Manassés reinou por 50 e poucos anos, com mais 12, daria 70 anos, talvez quase 70 anos, ele teve a oportunidade de reconhecer o seu erro. Diz a Bíblia, lá em 2 Crônicas 33, mais um pouquinho de Bíblia, antes do final, que Manassés se humilhou diante de Deus e procurou colocar em ordem a sua casa, o seu reinado também. O filho de Ezequias, aquele que aprontou, que queimou os filhos dos altares, que fez feitiçaria, buscou necromante, buscou tudo aquilo, fez tudo de errado que possível fosse. Mas no final da vida dele, ele reconheceu. Olha só comigo o que diz 2 Crônicas 33, 10. Vamos lá. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos e o amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito o que ele fez? Se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou o quê? Favorável para com ele. Atendeu-lhe a sua súplica, e o fez voltar para Jerusalém e ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Está aqui muito claro. Ele teve a oportunidade de reconhecer, mesmo diante de tanta lambança que ele fez no seu reinado, na sua casa. Ele foi preso, ali diz que colocado em gancho, mas se humilhou diante de Deus, reconheceu o orgulho, buscou a reconstrução e Deus foi favorável para com ele, diz o texto. Depois disso, olha só, edificou os muros fora da cidade de Davi, ao ocidente de Giom, no vale e à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Tudo aquilo que ele tinha feito de errado, ele buscou consertar no final da sua vida.
E no final, versículo 16: restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao seu Deus. Versículo 18: quanto aos mais atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que lhes falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritas na história dos reis de Israel. A sua oração, termina assim, a sua oração, e como Deus se tornou favorável para com ele, todo o seu pecado e sua transgressão, e os lugares onde edificou altos e colocou postes ídolos, e imagens de escultura, antes que se humilhasse. Eis que tudo está na história dos videntes. Assim, Manassés descansou com seus pais e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Acho que chega de texto, né? Muito texto hoje. Mas tem mais um pouquinho de texto bíblico, só para terminar. Irmãos, isso mostra como Deus é misericordioso para conosco. Se nós formos olhar aqui, nós temos que viver a nossa vida comum do lar, colocando em ordem a nossa casa enquanto temos tempo. E o tempo é hoje. Não sabemos o que acontecerá. Ezequias teve 15 anos para colocar em ordem a sua casa. O seu filho teve tempo de colocar a casa em ordem antes de morrer também. E a grande lição que eu coloco nessa mensagem, até coloquei na projeção essa imagem, só esse texto ali, só essa palavra. A grande lição que podemos tirar é que o orgulho atrapalha a ação de Deus para colocarmos a nossa casa em ordem. O orgulho. Palavrinha tão pequena, mas que prejudica tanto muitos lares. Falamos aqui de 3 personagens. Acaz, o avô, foi um rei mau. Por conta do seu orgulho, não teve nenhum lugar de honra no sepultamento. Ezequias, o pai, foi um bom rei. Se orgulhou, reconheceu o seu erro, se humilhou diante de Deus. Deus deu mais 15 anos para ele, preparou um sucessor que não foi um bom rei. Manassés, o filho, da mesma forma que o avô, foi um mau rei, mas no final se humilhou diante de Deus. O resumo que eu faço de tudo isso, somente quando reconhecemos o nosso orgulho e agimos com humildade, a vida comum da nossa casa ficará em ordem segundo a vontade de Deus. Só quando nós reconhecemos isso. E a palavra de Deus é muito clara quando diz, Tiago 4,10, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. E 1 Pedro 5,6 diz, Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. E a graça que o rei Ezequias e o rei Manassés receberam foi de Deus, foi um favor imerecido diante de Deus. Amém? Vamos curvar nossa cabeça agora. Vamos orar ao Pai. E quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. O que você precisa colocar em ordem na sua casa para viver uma vida comum do lar conforme Deus deseja? E conforme nós vimos nesse texto aqui, toda essa história, o resumo, que a principal barreira será o orgulho. E o que nós falamos aqui, reconheça, peça perdão, se humilhe diante de Deus. Quando nós errarmos, devemos reconhecer isso. Pai, te agradecemos pela tua palavra que ouvimos nessa manhã, de forma, Deus, que o Espírito Santo, nós oramos que ele venha penetrar nossos corações e mente, para que possamos entender a sua palavra, todas essas explicações que tivemos, esses textos que lemos, ó Pai, que fique gravado em nossa mente uma coisa só: devemos colocar nossa casa em ordem enquanto temos tempo. Mas que não deixe, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o orgulho seja uma barreira, que possamos reconhecer, assim como Ezequias reconheceu, assim como seu filho no final da vida reconheceu e buscou se humilhar diante do Senhor, e o Senhor assim operou milagres na vida deles, ó Pai. Que possamos encontrar esse milagre também na nossa casa. Nossa casa, ela está pronta para servir o Senhor, ó Deus, nos ajude. Eu te peço, abençoe esse culto, abençoe todos que estão aqui, aqueles que estão acompanhando em casa também, que o Senhor possa visitá-los nesse momento. Nós pedimos isso no nome do Senhor amado Jesus Cristo. Amém?